Olá, minhas lindas, deusas lindas, vamos continuar aqui nossa conversa sobre o nosso sangue, sobre a nossa alunação. E agora eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive muito rica, que me colocou em contato com o movimento do qual a gente já vai falar, que é o movimento Plante Sua Lua. Esse movimento ele chegou até mim através de uma experiência com a Ayahuasca. A Ayahuasca é uma medicina indígena, da qual eu faço uso, inclusive o Instituto Pachamama, meu filho energético, espiritual, trabalha com essa medicina através das cerimônias de cura conduzidas por mim. E logo no início dessa minha conexão com a Ayahuasca, que foi o caminho que eu encontrei para sair da depressão, eu tive um processo em que eu via Mãe Terra subnutrida, sabe? Eu via Mãe Terra fraca, precisando de nutrientes, e vinha da Mãe Terra uma energia muito densa, que envolvia toda a humanidade. E quanto mais essa energia tomava conta da humanidade, né, tomava conta do planeta, mais a raça humana ficava agressiva, violenta e criava guerra, matança de animais. E daí eu vi assim, que essa matança de animais que gera hoje essa coisa absurda que a gente vê, por exemplo, o supermercado, metade do supermercado é derivado de animais, é carne, é osso, é animal moído, e caminha na rua, de um lado é peixaria, do outro é granja, do outro é o supermercado, que a metade das gôndolas vão ter isso, né? Não estou fazendo ainda apologia ao vegetarianismo, mas naturalmente vai acontecer. Nosso bem. E eu vi assim aquele sofrimento da Mãe Terra e o sofrimento da humanidade, saciando a nutrição que a Mãe Terra precisava. Então eu vi a humanidade envolvida assim, num sofrimento tremendo, resultando em sangue. E a Mãe Terra num sofrimento tremendo, necessitando ser nutrida. E o que acontecia, assim? Eu percebi que o processo evolutivo, se é que se pode chamar de evolução, somente um processo tecnológico, industrial, e não um processo consciencial, né? Eu via que esse processo tecnológico, essa dita evolução da humanidade, tinha ceifado, estava impedindo o ciclo da ecologia, sabe? Do ecossistema. Então, no ecossistema perfeito, acontecem interações e relações que iniciam e encerram, acontece o processo de vida, o processo de morte, a Terra dá vida e depois volta para a Terra, e a humanidade estava acabando com isso, né? E, gente, para mim isso fez um sentido assim, tão profundo. E lá, dentro desse processo, dessa conexão eu costumo usar a expressão assim, conexão com a inteligência suprema, que eu acredito que em vários momentos da nossa vida a gente tem. Aí eu acho que auxilia isso, meditação auxilia isso, respiração auxilia isso, momentos de paz, de tranquilidade, conexão com o nosso corpo auxilia isso, né? Essa nossa conexão com uma força maior, com uma inteligência muito superior à nossa, que vai nos trazendo insight, intuição. E nesse processo me mostrava que uma das formas que nós poderíamos utilizar para contribuir com a Terra era, pelo menos, devolvendo a nossa lua, o nosso sangue para a Terra, quando nós estivéssemos em processo de iluminação. E daí eu ficava pensando assim, porque esse processo foi interrompido, né? Imaginem só, desde o momento em que a gente nasce, tudo que o nosso corpo libera é ensacado e enviado para o lixão, né? Para uma parte só, para um centro da Terra, para um pedaço específico da Terra, que inclusive é inutilizado, né? E tudo isso que é nosso, que é matéria orgânica, vai para lá dentro de saco, dentro de caixa, tornando muito difícil o processo da Terra absorver essa matéria orgânica que é inerente a ela, que ela necessita, né? Que veio dela e que tem que voltar para ela.
E nesse momento assim, eu comecei a refletir sobre como eu poderia fazer para devolver para ela o meu sangue. Isso sem trazer para esse vídeo agora todas as outras coisas, mas que ao longo do ano com certeza a gente vai conversar sobre tudo isso. E daí eu comecei a buscar na internet algo sobre isso, sabe? Porque daí a gente desperta, né? Opa, despertei esse conhecimento, quero mais sobre isso. E daí eu vi que existiam copinhos, coletores menstruais, que no início eu até achava bem estranho, mas foi o primeiro uso a primeira ferramenta que eu utilizei para coletar meu sangue. Usei por 1 ano e meio, mais ou menos, o coletor menstrual, e depois, através de uma amiga peruana, eu conheci o absorvente ecológico, né, absorvente de pano, ela trouxe para mim. E eu faço uso até hoje dos absorventes de pano. E encontrei com isso 2 formas de eu coletar o meu sangue. E daí eu também tomei conhecimento desse movimento tão lindo, que se chama Movimento Plante Sua Lua, que tem como base, como fundamento, uma profecia nativa americana, que fala mais ou menos o seguinte: quando todas as mulheres voltarem a devolver o seu sangue para a Terra, elas entrarão em harmonia, e isso vai fazer com que a paz volte a reinar no planeta. É muito lindo, né? Essa profecia ela diz o seguinte, que quando todas nós nos conectarmos novamente com a Terra, lembrando que o momento em que nós estamos na nossa lua nova, quando nós estamos sangrando, o nosso útero ele está aberto e é um momento em que a gente está muito mais propensa a se conectar com a Terra e com toda a nossa linhagem ancestral, né? Que está nela, que paira nela, fisicamente, organicamente e energeticamente, através do cosmos, da nossa intuição, que faz com que a gente se conecte também, enfim, muitas coisas, né? Vamos encurtar o vídeo. E essa profecia, esse acesso, assim como eu tive, eu acredito que muitas outras civilizações tiveram, porque nós tomamos conhecimento de práticas ritualísticas de auto-sacrifício para que a plantação se torne abundante, né? Algumas civilizações aí a gente pode tomar conhecimento, se vir a buscar, de práticas em que uma donzela ou uma virgem era sacrificada para que a colheita suprisse a necessidade do povo. E se a gente for perceber, todas essas práticas atrozes sempre envolvem mulheres. Então dá para perceber que houve uma interpretação equivocada, porque todos os meses nós naturalmente podemos devolver o nosso sangue para a Terra. E quando a gente faz isso de forma sagrada, né, de forma consciente, a gente pode receber, sim, toda a abundância e prosperidade através deste sacrifício de oferenda, de ofertar para a Terra, de oferendar para a Terra, como forma de gratidão por todo aquele ciclo que nós passamos anterior ao nosso sangue. Ou seja, de forma consciente a gente devolve para a Terra a liberação, de forma orgânica, de tudo que a gente experienciou, que só foi possível porque ela nos sustentou, né? Vivos aqui na Terra e através dos nutrientes, do alimento, do ar, de tudo isso. Então, primeiro passo para que a gente faça esse movimento, para que a gente faça parte desse movimento, é poder coletar o nosso sangue. Então, eu dei 2 sugestões, né? O do absorvente ecológico e do coletor menstrual. Normalmente ele é feito de silicone. E eu quero trazer para cá, aproveitando isso, uma reflexão muito importante sobre os absorventes descartáveis, gente. Seja ele interno, externo, seja ele da forma como for. Depois eu vou pedir aqui que a Lu ou a Dai do Porgaia, que fabrica absorventes ecológicos, e elas estão aqui no grupo para contarem pra gente
todas as toxinas, toda a parte de química que contempla o absorvente descartável. Eu vi até que a Dai e a Lu compartilharam no Insta delas sobre isso. Dai, compartilha aqui depois para que as meninas aqui possam ver, né, tomar conhecimento da atrocidade que a gente faz com o nosso próprio corpo. Imaginem que lá no rótulo, quando fala sem cheiro, né, ou perfumado, ou livre de odor, você livre de odor, quais são os ingredientes químicos que vão impedir a proliferação de bactérias, gente? Os antibióticos, né, os conservantes. E nós colocamos isso no nosso corpo, em contato com a nossa região íntima mais sensível, talvez, porque é o portal de acesso para o nosso corpo. E a gente deixa lá 3, 4, sendo positiva, né? 8, 10 horas, quando nós estamos menstruando, quando o nosso útero está aberto, daí a gente utiliza calcinha apertada, aí tem o plástico lá que envolve para que não haja vazamento. Imaginem o que nós estamos proporcionando para o nosso corpo, né? Vale lembrar que esse sangue coletado no absorvente descartável, em função de ter tanto conservante, tanta toxina, ele não deve ser devolvido para a terra mesmo, tá? Porque, inclusive, ele pode ser tóxico, né? Para as bactérias e para os fungos que vivem aqui na nossa natureza. Então, a forma como a gente devolve o sangue para a terra tem que ser uma forma limpa, natural, como o nosso sangue é. Então, se coleta ele no coletor menstrual, lindo. Se conecta com absorvente ecológico, absorvente de pano, lindo. Se conecta no paninho, toalhinha dobradinha, lindo. Se conecta em esponja oceânica, esponja natural, lindo. Se devolve direto para a terra, gente, que sensação sublime que é erguer a saia, ficar de cócoras e ver o nosso sangue voltar, ver o nosso sangue penetrar a terra. Lindo. Ai, Rê, mas eu não moro eu moro em apartamento, eu não tenho quintal, o que eu faço? Vai diluir o sangue e pode colocar nas plantas. Lembrando que o sangue vai precisar ser diluído se for colocado em vaso, porque ele é muito forte, seria um adubo muito forte. E de forma consciente e sagrada a gente faz o nosso ritual de oferenda. O mais importante para que a gente faça o nosso ritual é a gente saber o que está fazendo. Muitas pessoas acabam se sentindo intimidadas, né? Ah, mas eu não sei como fazer, eu não sei o que eu tenho que invocar. Gente, a gente vai iniciar agora o nosso processo de conexão com tudo isso, para a gente poder relembrar tudo isso. Então, se estiver lunando, já comece a guardar o seu sangue, tá? Guardar o seu sangue aonde? Nossa, eu lembro que no início, a primeira vez que eu guardei meu sangue, eu ficava com medo que alguém visse, né? Ah, mas se alguém ver, e se alguém descobrir, onde é que eu vou guardar? Como é que eu vou fazer? Eu sugiro que guardem, se for em paninho, né? Deixa de molho, de preferência em alguma bacia ou em algum balde de vidro, garrafa de conserva grande. Eu utilizo garrafa de conserva grande. Deixa de molho e coloca aquele sangue com água num vidro. Pode deixar na geladeira, né? Nosso sangue é matéria orgânica, ele só vai ter cheiro se deixar por muito tempo, né? Assim como todo sangue, ele vai ter cheiro de sangue que tá ali há muito tempo como se chama? Estragando, né? Como se chama? Apodrecendo, desintegrando? Até esqueci o nome disso. A gente só vai manter armazenado para que a gente devolva para a terra em forma de ritual. Ai, mas se eu quiser simplesmente colocar na minha horta, pode? Claro que pode, o sangue é teu, né? O importante é que tu já vai saber o que está fazendo, já vai estar nutrindo a terra.
Agora, se quiser fazer em forma de ritual, de uma forma mágica, né, trazendo essa energia para ti, vai escolher a lua para fazer isso, né? Qual lua? Qualquer uma, desde que esteja consciente do que está fazendo. Eu vejo aí pela internet em alguns livros que falam sobre fazer na lua nova, fazer na lua cheia. Gente, a gente vai aprender a fazer essa alquimia, claro. Mas estando consciente do que está fazendo, escolha a lua adequada, né? Eu quero mergulhar nas minhas profundezas de anciã. Eu quero encontrar a sabedoria para tomar as decisões da minha vida. Eu quero fazer essa oferenda para a Mãe Terra, me conectando com a minha ancestralidade, pedindo a sabedoria das abuelas. Eu vou me conectar com a lua nova. Eu quero força para iniciar os projetos, eu quero fazer um ritual de força, de vigor, de alegria, de energia. Eu vou me conectar com a lua crescente. Eu quero fazer um ritual de fertilidade, eu quero pedir fertilidade, abundância, prosperidade, vou na lua cheia. Eu quero fazer um ritual de ceifa, eu quero cortes, eu me sinto amarrada, eu me sinto presa. Um antigo relacionamento que eu me sinto conectada ainda, eu quero fazer um desenlace energético. Eu vou na lua minguante. Então é muito importante que a gente tenha consciência do processo, né? Para que a gente execute com a magia através da nossa intenção. E daí a gente colhe os resultados de acordo com o que a gente pede. Tá bem? Então, esse é um movimento sublime, mágico, ecológico e altamente feminino, em que a gente vai se reconectando com a Terra, se reconectando com os saberes ancestrais. Existe uma prática dos povos nativos americanos que é a tenda vermelha, né, ou a tenda negra, que até tem um livro sobre isso, acho que tem um filme também, tenda da lua vermelha, ou tenda vermelha, lua vermelha, enfim, alguém vai saber dizer qual é aqui, que trata disso. Algo muito interessante sobre isso é que vocês vão perceber que com o passar das luas, a gente vai começar a se harmonizar ciclicamente. Vocês já perceberam que mulheres que convivem na mesma casa normalmente sangram juntas? Conforme a nossa conexão, a gente vai se equilibrando também quimicamente, a gente vai entrar aqui, vai ser uma loucura! E a gente vai entrar aqui na fase da nossa anciã juntas, a nossa donzela juntas, a gente vai entrar na lua cheia juntas, a gente vai começar a minguar feiticeiras no nosso tempo pra gente, na TPM todas juntas também. E esse é um movimento incrível e que acontece de forma mais acelerada quando a gente vai se conectando à mesma coisa. Então, se conectar à Terra é já essa mesma coisa, né? Pode ser já essa mesma coisa. Outros benefícios que algumas pessoas trazem sobre a adesão do movimento Plantar Sua Lua é a regulagem do seu ciclo e a conexão do seu ciclo com a Lua de forma mais equilibrada. Por exemplo, entra na Lua nova com a Lua nova no céu, ou ovula na Lua cheia, né? Depois a gente vai perceber o contraste dos arquétipos e como a Lua influencia na nossa alunação interna de forma mais aprofundada. Mas imaginem vocês estarem sangrando com a Lua cheia no céu. Então, enquanto seu corpo pede aquele processo de interiorização, a Lua cheia vem com tudo, né? Imaginem vocês na sua ovulação na Lua nova, sem a Lua no céu. Esse contraste, essa conexão com a Lua é muito interessante para que a gente possa se perceber. E agora imaginem vocês ovulando na Lua cheia. Nossa Senhora, sai de baixo, né? A gente faz um círculo e todo mundo uiva. Quando a gente quer ir para fora, nós estamos plenas aqui na vida e lá no céu a Lua também está plena, energizando esse nosso movimento. Então, tudo isso faz muita diferença quando a gente toma o conhecimento e aplica, né? Outras pessoas relatam que
problemas ginecológicos como mioma, endometriose e cólica menstrual, tudo isso vai se extinguindo ao passo em que vai se conectando com a Terra através desse movimento. Então, fica aqui o convite já, desde já, né, em que está iniciando a sua mandala lunar, para começar também a pensar sobre o que fazer com o seu sangue e sobre dar o destino correto a ele, devolver a nossa tão sagrada Mãe Terra. Então, um grande beijo, até a próxima. Dúvidas, complementos, podem ficar à vontade, estamos juntas.